70 milhões em uma semana para os vermelhos e brancos. Não estarei por perto. Vladimir, disseram que precisamos de um lugar com farmácias no prédio. A gente pega tudo pra gente, fica com o lucro. Provavelmente você vai ficar contando alguma besteira. Infociganos? Olá, sou Max Ivanov e este é o primeiro episódio do podcast Pessoas sobre Pessoas. Hoje o nosso convidado é Vladimir Yakusheskin, que extrai o máximo com o mínimo esforço. A partir do negócio de aluguel, ele criou mais de 80 imóveis com rentabilidade superior a 200% ao ano. Olá, obrigado por me convidar. Conte como conseguir esses 200%, pelo que entendi, isso é sublocação. Qual é o seu método ou estratégia? Como você faz isso? É algum tipo de mágica? Praticamente sim. Na verdade, para gerar renda com imóveis, não é necessário comprá-los para ter propriedade. É importante entender o mercado, saber quais imóveis são líquidos e como funciona esse esquema em geral. Esse esquema se chama sublocação de imóveis comerciais. Por que comercial? Porque os imóveis mais líquidos são os espaços comerciais do tipo street retail na primeira linha. E se alugarmos 200 metros quadrados, por exemplo, e os dividirmos em várias partes, então essas partes nós vamos sublocar. Para os varejistas finais, ou seja, farmácias, padarias, salões de beleza e assim por diante, eles vão custar mais caro. Alugamos 200 metros por 1.500 por metro. 30 metros nesse mesmo local serão alugados por 2.500 a 3.000 por metro. E assim, de um imóvel, nossa renda passiva líquida será de aproximadamente 100 a 150 mil rublos por mês. E pelo fato de não comprarmos o imóvel, de não investirmos 30 milhões na compra dele, investimos apenas no aluguel. E para que o fluxo de aluguel líquido recebamos 150 mil por imóvel, para isso, o aluguel desse imóvel deve ser de cerca de 300 mil. Ou seja, aluguel de 300 mil, faturamento mensal de 450 mil, dos sublocatários resultando em um lucro líquido de 150 mil, uma renda passiva. Se escolhermos o imóvel conforme 17 critérios, encontrarmos locatários confiáveis como farmácias, lojas de bebidas, padarias, etc., e assinarmos contratos de longo prazo com eles, faremos tudo certo e legal. Portanto, é crucial assinar um contrato de 10 anos com o proprietário e contratos de longo prazo com os sublocatários, garantindo uma renda passiva. Também é essencial separar o imóvel em diferentes áreas. Ou seja, você acaba recebendo 400. De um imóvel de 550 você paga 300, mas... E ainda paga imposto sobre os 450? Não, o imposto nós pagamos sobre a diferença entre receitas e despesas do... 150 mil, para que entendam como isso funciona. Olha, a gente calcula o lucro líquido do imóvel antes dos impostos. Porque eu tenho 80 imóveis. Eles estão espalhados por regiões, não só em Moscou e São Petersburgo, mas também em Saransk, Ekaterinburgo, Chelyabinsk e outras cidades. Cada região tem uma taxa de renda menos despesas diferente. Em São Petersburgo é 7%, em Moscou é 15%. Há regiões onde é 1%. Portanto, calculamos tudo e depois é só matemática, dependendo da renda menos despesas na região. Analisamos. Se for 150 mil a 7%, nosso lucro líquido será de 1%. Imposto puro. Em Elista, eu perguntei, lá agora, resumindo, estão comprando casas por cotas, ou seja, por partes. Em uma casa registram-se de 5 a 10 pessoas, o imóvel é dividido em partes, mas a entrada é única. Como fazer para que cada quarto, cada cômodo tenha uma entrada separada? Na verdade, é praticamente impossível aprovar uma entrada separada. Ou seja, para aprovar uma porta, é necessário o consentimento de 100% dos moradores do prédio e do Comitê de Planejamento Urbano e Arquitetura, Comitê de Planejamento Urbano e Arquitetura. Portanto, teoricamente isso é possível, mas na prática não existe. É muito caro, demorado e quase impossível. Portanto, ao invés de fazer uma porta separada para cada locatário, fazemos dentro se houver uma única entrada no imóvel. Imagine um retângulo assim, uma entrada no imóvel, nós fazemos um hall comum e já dentro do imóvel fazemos 3 portas. A farmácia fica direto, a padaria à esquerda e o salão de cabeleireiro à direita. Como você chegou a isso? Como encontrou essa brecha? Quais foram suas primeiras tentativas de fazer isso? Ou você, por exemplo, que já tem seus próprios imóveis há muito tempo e os alugava, percebeu que dava para fazer assim. Como você chegou a esse esquema e a tudo isso? Não, eu não tenho imóveis próprios. Inicialmente consegui emprego no mercado Yunona em São Petersburgo. Antes, lá só havia um mercado de autopeças. Um empresário alugou cerca de 1.500 metros quadrados de terra da Yunona e instalou quiosques no local. Eu trabalhava como gerente para esse empresário. Minha tarefa era alugar os quiosques, coletar o aluguel e as taxas de serviços públicos. Tudo isso era ao ar livre, um mercado real igual aos anos 90.
acredito que foi no final de 2016. Trabalhei lá por cerca de 3 meses e adorei a experiência, desejando repeti-la. Comecei a procurar um terreno para fazer um mercado igual, mas simplesmente não havia nenhum terreno adequado para esses critérios. Me veio à cabeça a ideia, e se eu alugasse um espaço comercial? Isso resolve muitos problemas de uma vez, como evitar que as pessoas passem frio. Lá vai ter aquecimento, eletricidade, não vai ter problema com comitês e assim por diante. E dá para alugar? E realmente dá para acomodar esses caras, ainda mais porque eles já tinham pedido isso. No mercado, os vendedores de legumes, açougueiros e o pessoal das linguiças sempre perguntavam se ainda tinha vaga. Sim, ou seja, havia demanda. Mas eles pagavam 15 mil por mês e mesmo assim com dificuldade. Sabe, eu chegava lá e falava, vamos lá pessoal, hoje é dia de pagamento, amanhã não tem comércio e assim por diante. A administração em Inona é muito rigorosa, composta por militares exigentes. Não trouxe na hora certa, uma vez trouxe 15 mil a menos, era para ser 300, mas trouxe 285. Eles cortam a luz até eu encontrar os 15 mil, senão a mercadoria deles estraga e assim por diante. Por isso, para os empresários, claro, era bem difícil nesse sentido. Eu me preocupava que ninguém aparecesse quando alugássemos o local, mas decidimos agir de forma esperta. Eu e esse empresário para quem eu trabalhava nos tornamos parceiros. Eu encontrei o local e primeiro espalhamos a informação de que teríamos esse mercado no espaço. Depois encontramos os locatários. No geral, alugávamos os espaços por 50 mil. Para entrar lá, o empreendedor comum precisava pagar 50 pelo primeiro e último mês, totalizando 100. Achávamos que era impossível, pois se não conseguíamos tirar 15, imagina pegar 100. Mas antes de abrir, antes de assinarmos o contrato com os proprietários do imóvel, reunimos 10 empreendedores que nos deram 100 cada um. Em apenas 2 semanas, a gente literalmente fez 1 milhão. Eu fiquei tipo, dava pra fazer isso, é? Isso foi uma revelação pra mim. O dinheiro já está aqui, pronto. Eles sequer entraram no local. Eles, sabe, o primeiro que chegou, ele olhou e falou, olha, sim, eu fico com ele, reserva pra mim, pronto, já pagou o adiantamento. E esse foi o meu primeiro negócio de sublocação, especificamente como fazendeiro. Depois, abrimos cerca de 5 estabelecimentos juntos, mas todos acabaram fechando, pois descobrimos que esse modelo de negócio não funciona. Depois disso, comecei a abrir estabelecimentos por conta própria, abri mais 10 lugares e todos seguiram o mesmo roteiro. Eles ocupam o espaço e pagam rapidamente, mas o comércio não progride. Além disso, não pagam em dia, nem as contas de serviços, e há uma rotatividade constante com eles indo embora. Ou seja, era um negócio operacional que exigia envolvimento, acompanhamento constante e gerenciamento. O pior é que tudo isso resultou em um prejuízo de 5 milhões. Tive prejuízo e fechei todas as lojas. Alguns proprietários me processaram, resultando em execuções judiciais de 5 milhões, nem sempre justas. Ou seja, houve um momento em que eu lá esqueci de assinar o termo de devolução do imóvel e o proprietário aproveitou, esperando alguns meses para entrar com um processo contra mim. E agora eu tenho um processo de execução pendente. Não quero encerrar isso, pois não acho justo. Mas por uma feliz coincidência, em 2020 eu já tinha deixado isso de lado. 10 dos meus projetos foram encerrados, então desisti deles. Pensei, isso não funciona, não vou mais mexer com isso. Fiquei deprimido por meio ano, mas me ofereceram um projeto em São Petersburgo, na Avenida dos Veteranos. 450 metros quadrados, por 550 mil. É um lugar muito legal. Eu não tenho dinheiro nenhum, literalmente. Decidi tentar. Eu basicamente peguei. Como assim? Primeiro, mostrei esse imóvel para todos os potenciais locatários em um espaço pequeno, dizendo que ele estava disponível. Vieram cerca de 20 pessoas e 13 delas concordaram. Mas eu não podia alugar para eles porque eu não tinha um contrato de locação. Então, com cada um deles, eu assinei não um contrato. Eu peguei um recibo de um depósito de 20 mil que estava recebendo deles, e isso ocorreu depois que recebi o recibo. Com a consciência tranquila, assinei um contrato de locação de 10 anos com os proprietários e, em seguida, contratos de sublocação com todos. Aliás, aqui tem um ponto-chave muito importante. Se você quiser abrir algo assim sem investimentos, é possível fazer isso. No contrato com o proprietário, é necessário estipular o adiamento do pagamento da caução por 10 dias úteis bancários, o que corresponde a 2 semanas. Você assina o contrato com o proprietário e, em seguida, vai aos sublocatários. Você tem permissão contratual para sublocar, assinando um contrato legal de sublocação com cada inquilino e repassando o pagamento ao proprietário via transferência bancária. Ou seja, naquele momento, desses 13 pessoas, eu recebi o pagamento de 1.280.000 e, consequentemente, 550 mais 550, ou seja, 1 milhão. Paguei 100 ao proprietário e 180 pela reforma.
E o golpe de sorte foi que a área era muito grande. Restavam cerca de 200 metros quadrados não utilizados. Dividi com paredes, criando um hall, entradas separadas e comecei a alugar. Surpreendentemente, recebi propostas de lojas de conveniência 24 horas independentes, além de lojas de entrega, telefones, acessórios, mochilas e tênis. Enfim, esses caras alugaram, começaram a vender e eles não saíam, pagavam em dia, não tinham problemas. E foi nesse momento que percebi que o fazendeiro começou a sair de novo. Então esses pequenos vendedores de legumes e embutidos que ocupam espaços também começaram a cair aos poucos, como sempre. Percebi que, se dividir em partes, mesmo sem uma rede, ele continua trabalhando. E durante a pandemia, abri 4 estabelecimentos seguindo esse esquema. Eles ainda estão funcionando e trazem uma renda passiva de 100 a 150. E depois disso, comecei a expandir. Então, da primeira vez, quando não deu certo, vocês não dividiram o espaço, ou vocês também... Sim, era uma área comum, um mercado compartilhado. Ficou assim no espaço para você. Sim. E depois, quando você começou a fazer salas separadas para a loja, de verdade. Para cada um, né? Sim. Posteriormente, surgiram as redes, Yermolina, Ozon, farmácias, pontos de retirada, entre outros. E como eles precisam de um espaço separado, com entrada própria, uma área de responsabilidade separada, tudo isso funciona exatamente como uma renda passiva. Sua experiência não foi bem sucedida, mas você ganhou dinheiro trabalhando na Yunona com essa pessoa. Como você se tornou parceiro dele? Você deu a ideia e ele concordou dizendo para você fazer. Sim, registramos tudo na OSH dele, já que era a responsabilidade dele. No geral, ele já tinha experiência e foi ele quem negociou com os proprietários desde o início. Ele organizou para primeiro recebermos o dinheiro dos sublocatários antes de fazermos o pagamento. Ele tinha 70%, eu... Então, qual é o lucro real que se pode esperar com os 30%? Ou seja, por exemplo, o espaço de 550 metros quadrados que você mencionou. Se você dividir esse valor por 100 metros quadrados, a estratégia mudou e agora é a de trabalho que está funcionando. Dos 80 estabelecimentos que eu abri depois que encontrei a receita, para que eles não fechassem, nenhum deles fechou até agora. Ou seja, a conversão ainda é de 100%, e cada um traz de 100 a 150. Esses estabelecimentos devem ter uma área de 100 a 300 metros quadrados. Sim, existem exceções maiores, mas implicam em mais orçamento e risco. E também concorrência. Por exemplo, você divide um imóvel de 200 metros em 3 partes e coloca uma loja de eletrônicos, uma padaria e um mercado de bebidas alcoólicas. E se você tem 1000 metros quadrados, colocou uma farmácia, uma padaria, um mercado de bebidas alcoólicas, ainda sobram 700. Você tem uma obrigação com o proprietário de pagar o aluguel. Esse é o problema. Por isso, o ideal, se você for dar o primeiro passo nessa direção, é procurar um espaço de 100 a 300 metros quadrados. Em média, em um espaço de 100 a 300 metros quadrados, provavelmente dá para colocar 3 ou 4, por exemplo. Sim, existem locatários que estão por toda parte, como a Ozon, e provavelmente algumas tabacarias. Ozon, naturalmente, né, farmácias e assim por diante. Ou seja, são 3 ou 4? De qualquer forma, você vai encontrar. Mais do que isso, já aumenta o risco. Haverá mais cômodos, áreas não líquidas. É crucial identificar a área líquida para o varejo de rua. Esse é um dos elementos-chave, entender a metodologia de divisão. Quanto menor a área, maior o valor do metro quadrado. Ou seja, 10 metros quadrados podem ser alugados por 5 a 10 mil reais por metro, dependendo da localização. 70 metros quadrados podem ser alugados por 2 a 3 mil reais. Depende da localização, mas é mais ou menos assim. Quando você faz 15 salas de 10 metros quadrados, é importante entender que nem todos precisam de espaços tão pequenos, embora muitos precisem. E em segundo lugar, o varejo de rua tem certas regras. Ou seja, ao entrar pela porta do negócio, você chega a um hall comum, precisando dar no máximo 1 ou 2 passos. Se você tiver um corredor longo, lá longe, esse imóvel não é mais líquido para o varejo de rua. Pelo valor de aluguel que você quer, considerando o valor de mercado, ninguém vai alugar. Nosso objetivo não é alugar mais caro que o mercado, e sim entrar no mercado com esse espaço que nós... É assim que se faz. Alugue o imóvel por um valor mais alto e lucre com isso. Já aconteceu de, por exemplo, se a pessoa que te alugou o imóvel descobrir sobre isso? Ou eles já sabem de cara? Eles já sabem, todo mundo sabe desde o início, sim. Eles não sabem os números exatos, mas sabem exatamente a estratégia. Para quê, por quê e como. Discutiremos tudo isso antes de fechar o negócio. Eu tenho uma técnica específica de negociação, que eu aperfeiçoei, que permite transformar quase 100% dos encontros pessoais com o proprietário em contratos assinados. Você disse que dá para fazer, às vezes até sem investimento nenhum.
Sim, eu acabei de dar um exemplo. Mas se você realmente quer uma renda passiva, é melhor trabalhar com empresas de marketing multinível. Trabalhar com empresas de marketing multinível requer tempo para acertar detalhes. Eles não darão dinheiro em espécie apenas com um recibo. Ou seja, claro, é mais seguro fazer isso tendo um orçamento para entrar, ou seja, 300 mil como calção pelo aluguel. E, consequentemente, você com certeza vai ter 2 ou 3 meses de carência para um espaço desse tamanho. Portanto, o requisito mínimo de entrada é ter 150 mil, com lucro líquido de 300 mil rublos. O limite mínimo, e em média, se considerar, ou seja, se não houver carência, assim, o espaço. Se você não quer entrar em pânico ou algo assim, é melhor ter uma reserva, só para a saúde mental mesmo. Atualmente já temos uma comunidade de 300 pessoas abrindo esses estabelecimentos por toda a Rússia. E se alguém não consegue fazer algo ou não tem orçamento, o que faz? Ele combina com minha assistente uma mensagem, um anúncio para o nosso chat fechado. Por exemplo, há um imóvel legal, são necessários investimentos ou vou abrir pronto para o investidor? O meu preço é de 3 a 3, custa de 2 a 3 milhões e metade das pessoas na minha comunidade são investidores. Eles não querem se envolver ou investir nisso mesmo sabendo que funciona. Estão apenas dispostos a fornecer dinheiro e adiantamentos. Apenas aqueles a quem eu autorizar no nosso chat fechado podem fazer isso. Houve vários momentos em que a pessoa publica um anúncio, abre os imóveis e recebe 2 adiantamentos de 500 mil de 2 investidores. Ele fez 1 milhão de rublos em uma semana e só depois disso continuou abrindo. E agora chegamos ao imóvel, aqui está algum espaço. Me trouxeram, Vladimir, para onde nós... Chegamos. Viemos ao imóvel do Sergei Lauga, prazer em conhecê-lo. Ele criou o imóvel seguindo a estratégia Femurianda. Fica na Baltiskaya 4, perto do metrô Sokol. Agora, Sergei explicará com mais detalhes essa estratégia e seu funcionamento. Na verdade, eu já tenho 8 imóveis de renda. E essa estratégia que eu implementei aqui agora é, na verdade, a minha última estratégia. Ela me atraiu porque para essa estratégia não é necessário ter um grande capital. Não é preciso economizar ou trabalhar muito tempo em algum lugar. É preciso encontrar uma quantia inicial pequena e depois pegar imóveis para administrar ou alugar e ganhar dinheiro com isso. O Volodya foi a pessoa que me explicou essa estratégia. Então eu a entendi e literalmente 2 meses depois que eu e meu parceiro começamos a procurar um imóvel juntos, encontramos este aqui. Ele já estava desocupado há mais de meio ano, estava abandonado e achamos que era adequado para nós. Assim, analisamos o local por meio de certos critérios que o Volodya tem, verificamos o fluxo de pessoas, a presença de vitrines, a potência elétrica disponível aqui e decidimos pegar este imóvel como o primeiro. E no momento já temos 5 locatários aqui. Um deles vai se mudar em breve e ainda resta uma vaga que também será alugada em breve. Então, agora vemos que sim, só restou um lugar ainda não alugado. No geral, houve dificuldades ou foi fácil? Vocês encontraram quase todos os locatários de imediato e abriram? Houveram dificuldades e elas foram, digamos, bastante imprevisíveis. Mas mesmo assim superamos todas elas. Que tipo de dificuldades foram essas? Primeiramente, por exemplo, não havia um sistema de exaustão adequado aqui, mas conseguimos instalar um, pois é necessário para alimentação. Aliás, não começamos de imediato com o setor alimentício. Inicialmente, pensamos que aqui viriam locatários de redes, como, não sei, talvez Ermolina, talvez outros produtos. Lembro que você começou negociações com a farmácia Aprel, mas algo travou no final. Se não me engano, eles quiseram indexar. A situação é diferente. Esse espaço, por mais estranho que pareça, achávamos que alugaríamos para redes, mas nenhuma aceitou. Não aprovaram esse local, porque ou há concorrentes ou... O fluxo de pessoas não é adequado para essa rede. Ou a qualidade do fluxo de pessoas era inadequada. Portanto, para nós, a principal surpresa foi que o fluxo de pessoas era bom e grande, mas com uma qualidade um pouco diferente do esperado pelos locatários. Por isso, transformamos esse espaço em uma praça de alimentação. Sim, porque deste lado, eu mesmo procurei agora um lugar para tomar café da manhã. E deste lado, além deste lugar, realmente não tem nenhum outro. Restaurantes, só do outro lado da rua. O fluxo de pessoas é enorme, com o metrô perto, tornando este um lugar perfeito para restaurantes. Aliás, por que escolhemos este local? Porque literalmente do outro lado da rua fica... VK Estádio, que é... E uma casa de shows que realiza eventos e funciona até tarde da noite, de onde as pessoas saem com frequência. Portanto, muitos dos que alugaram aqui trabalham até meia-noite, apesar de não ser o padrão no setor de alimentação. Isso é a primeira coisa. A segunda, um pouco mais adiante, há outro museu com várias atividades para crianças, as pessoas também vão lá com frequência, por isso aqui é comum ver pessoas jovens.
De lá vêm pessoas do dormitório e também vêm pessoas com crianças justamente desse museu aqui. Por isso, para eles, a melhor opção é o restaurante self-service. E os investidores investem dinheiro. Eles têm alguma taxa fixa de lucro ou... Depende de como as coisas vão acontecer. Se você investir nisso como investidor, você abre, então o executor vai te pagar em 15 meses a partir do lucro líquido. Dessa diferença entre o que os sublocatários te pagam e o que você paga para o proprietário, em resumo, o valor dos serviços é 150 mil vezes 15. Como não é necessário investir no próprio imóvel, o investimento varia de 0 a 500. No geral, quase todo o investimento é destinado ao pagamento dos serviços do executor. Apesar de o executor receber 2 a 3 milhões do investidor, este ainda pode investir de 0 a 500 no imóvel. No geral, a rentabilidade sobre o capital investido pelo investidor varia de 70% a 120%. Ao mesmo tempo, ele não faz nada. Mas se a pessoa abre por conta própria, então a rentabilidade já vai de 200% a 1000% ao ano. Eu tenho muitos desses casos. Existem casos, até muitos, em que tudo foi feito sem nenhum investimento. Em resumo, eles fizeram um aporte inicial de 300 mil. Em 2 meses, encontram-se locatários que trazem 450 mil no primeiro mês e mais 450 mil como calção, ou seja, 900 mil. Se você investiu R cifrão, 300 mil recebeu R cifrão, 900 mil dos sublocatários, gastou R cifrão, 300 mil em divisórias, banheiros e medidores, junto com o sublocatário, ainda sobram R cifrão, 300 mil que você investe no primeiro mês de aluguel após a carência. Assim, você recebeu 900 mil, pagou 900 mil, seu investimento final é 0, com 150 mil de lucro líquido. E se você não conseguiu ocupar em 3 meses, então precisa adicionar mais 300 mil. E se no 4º mês você encontrar todos os inquilinos, adiciona mais 300 mil. E assim, se você tem um lucro líquido de 150 mil sobre o investimento de 300 mil, isso dá 600% ao ano. Se o imóvel fica desocupado por 6 meses e só depois é habitado, isso representa um rendimento de 200% ao ano. Considero 200% ao ano porque sempre conto com o pior cenário possível. De 80 imóveis, só um foi alugado depois de meio ano e mesmo assim foi alugado só parcialmente. Nunca ficou vazio, pois conhecemos os critérios e os imóveis necessários que serão alugados em 2 ou 3 meses. Existem imóveis que não estão totalmente ocupados e recentemente houve imóveis que não deram certo. Isso, para que não fossem ocupados. Por exemplo, tem um inquilino, mas precisa de 4, o que não ocorre. Então você paga o proprietário e não tem lucro? Ou fica no 0 a 0, o que não é vantajoso nem rentável? Não havia tais imóveis. Ou seja, dentro desse modelo financeiro que eu descrevi, não havia tais imóveis e não houve nenhum caso de alguém ter fechado. Mesmo que a ocupação demore por algum motivo, nós temos uma comunidade e você pode fazer sua solicitação, dizer que tem um imóvel. Faltam pessoas, minhas férias acabaram, eu só consegui ocupar com uma pessoa, estou precisando de tal valor para pagar ao proprietário. Vamos trabalhar juntos de alguma forma. Você pode encontrar um investidor que te ajude, seja como sócio, ou oferecendo um empréstimo com juros de 30% ao ano, por exemplo. Mas aqui... O investidor, quando dá o dinheiro, ele, no caso, não se envolve depois na busca por locatários. Essa pessoa realiza a ação ou depois transfere o imóvel ao investidor. Se o investidor pede para abrir tudo pronto para ele, então tudo é registrado imediatamente no nome dele. Ou seja, o investidor primeiro faz um adiantamento executivo de 500 mil, assina o contrato de prestação de serviços e depois lembra 15 meses de custo dos serviços. Não é possível entender de imediato o que significam os 15 meses, já que o lucro líquido final ainda é desconhecido. Pode ser 3 milhões, 2 milhões, não dá para saber. Resumindo, é dado um adiantamento. Em 3 meses, 500 pessoas encontram o imóvel, assinam um contrato de aluguel para o investidor, seu microempreendedor individual ou empresa e recebem mais R$500 do investidor. Então, o investidor, no momento em que encontra o imóvel, já pagou 1 milhão. Durante 3 meses, o executor ocupa o imóvel e quando ele estiver totalmente ocupado, todos os sublocatários assinaram os contratos, assinaram os documentos e transferiram o dinheiro. Nesse momento, a margem já está clara e é multiplicada por 15. O milhão já foi pago, ou seja, desse valor total, esse milhão é subtraído e o restante é pago. Primeiro, abri 5 imóveis para mim e depois percebi a demanda para abrir imóveis para outras pessoas. O valor de mercado de um negócio de aluguel pronto, segundo o Avito, é de 24 a 30 meses para o retorno do investimento.
Tive uma ideia. Abro para você o imóvel pronto em até 6 meses. O imóvel ainda não existe, mas você o terá nesse prazo. Mas você vai pagar por ele não 30 meses, mas 15. É 2 vezes mais barato. E assim, eu abri 7 imóveis para investidores no começo. Em média, leva 3 meses para encontrar um imóvel. Isso já Com reforma e mudança ou é só para a busca? O primeiro imóvel é o mais difícil de adquirir. Os próximos, como o segundo e o terceiro, já serão mais fáceis. Mas se você é iniciante, é melhor considerar uns 3 meses na primeira vez. Para não pensar, estou procurando há uma semana, não está dando certo, chego lá, em um lugar, não tem movimento, em outro não consegui negociar com o proprietário a semana toda. Ai meu Deus, 3 meses é normal, tranquilo. Às vezes é mais rápido, às vezes nem acontece. Recentemente fiz um desafio com vocês no canal do Telegram sobre como está o mercado agora, se ainda existem imóveis disponíveis. Eu encontrei em 2 dias. Cheguei lá, em 2 semanas discutimos o contrato, encontrei o agente, ele me apresentou ao proprietário e assinamos o contrato. Entreguei esse imóvel de 400 metros quadrados, um pouco mais do que o necessário para o meu parceiro. Funciona maravilhosamente. E como Você procura um espaço, você tem algumas opções. Com sua experiência, você pode simplesmente rolar o feed do suposto Avito e já pensar. É isso. Claro. No que você presta atenção? Conte pra gente. Bom, vou citar os principais, porque ao todo são 17 critérios, e tem também como eles interagem entre si, quais dá para flexibilizar e quais não. Mas aqui estão os principais. Tem que ser na primeira linha, sim, street retail, primeira linha, layout aberto, precisa ter vitrines. É essencial que seja no primeiro andar, com layout aberto e bom fluxo de pessoas. Definitivamente não no subsolo ou porão. Depois você olha o imóvel, você pode até agora olhar no Avito na sua região, 200 metros quadrados, por exemplo, encontrar com esses critérios já e ver com esse mesmo fluxo de pessoas nessa mesma localização. Qual é o preço de aluguel para 10, 30 e 40 metros? E já dá para entender que, se esses 200 metros quadrados estão sendo alugados por 1,5 e 10 por 3 ou por 5 e 30 por 2.500, então existe uma margem. Isso já dá para ver. E aí é só agir. Agora vem o momento mais interessante. Precisamos saber sobre o dinheiro. Como estamos financeiramente, quais são os lucros e as porcentagens de rentabilidade. Aqui nós alugamos o espaço por, digamos, um valor X de rublos e o alugamos por 2 X rublos. Então a rentabilidade do aluguel é de 2 em termos de valor total. Investimos aqui, investimos uma quantia razoável, talvez um valor médio de acordo com a estratégia, porque nós instalamos ventilação, reforçamos a capacidade de energia elétrica e também instalamos aquecimento. Tudo isso nos custou cerca de mais 400 mil, além do aluguel deste espaço, que é de 300 mil rublos. Assim, investimos cerca de 700 a 800 mil rublos, e esse valor foi necessário para cerca de 6 meses. Depois disso, começamos a recuperar o investimento e após 9 meses já tínhamos recuperado tudo e agora já estamos tendo lucro. Esse foi o rendimento que conseguimos. Sobre o capital investido, quantos por cento ao ano? Do ponto de vista do investimento, se calcular pelo método clássico aqui, se o retorno do investimento for em 9 meses, então isso significa uma rentabilidade. Você tem mais de 100% ao ano. E aqui você calcula o retorno dos 9 meses apenas sobre o investimento inicial, sem levar em conta o que você recebeu no primeiro e no último mês. Sim, considerando o inquilino, a rentabilidade será exatamente como na minha estratégia. Vamos lá. Certo. Ou seja, após 9 meses, nosso investimento pessoal foi de 300 mil rublos. Em geral, do ponto de vista profissional, é mais vantajoso trabalhar com empresas como a Ozon ou com pessoas que têm apenas um estabelecimento? Eles preparam pratos indianos. Cada local, agora temos 2 desses locais, um na Baltiskaya e outro na Pervomaiskaya. E cada local tem sua própria demanda de clientes. Ou seja, aqui as pessoas são aleatórias, passam jovens, principalmente, e pais com filhos. Por isso, aqui é o fluxo de pessoas que determina quem colocar aqui. Ou seja, não é que seja mais fácil para nós, mas quando a localização é escolhida, já é preciso ver quem pode ganhar dinheiro aqui. Na verdade, quando eu aluguei este espaço pela primeira vez, minha ideia inicial era abrir um restaurante ou café aqui. Porque justamente do ponto de vista da localização, aqui há muitas opções diferentes.
Ou seja, aqui não precisamos de lojas. E a primeira coisa que pensei foi abrir um café. Porque aqui há vitrines grandes, né? Dá para colocar mesas. As pessoas de fora vão ver como as pessoas estão sentadas, o clima do lugar. Boas vitrines grandes com comida gostosa, que devem ser vistas por quem atravessa para o outro lado, pois daquele lado passam as estradas. Por isso, inicialmente eu achava que seria exatamente aqui. Meses depois confirmou-se. Nenhum locatário de rede se instalou no local. Mas é claro, eu chamo de rede aqueles que alugam em nome de alguma organização, de uma pessoa jurídica que representa alguma marca comercial. Muitos fazem isso através de microempreendedor individual, por exemplo. A Ozon é um microempreendedor individual. Apesar de ser a Ozon, quem alugou foi um empreendedor específico. Ela foi a primeira a se instalar aqui e para nós isso foi realmente um bom começo, porque é um negócio estável que leva tempo para crescer. É claro que eles fecham raramente, pois o setor de alimentação pode fechar rapidamente. E até mesmo aqui já tivemos alguns caras que antes trabalhavam Em uma cafeteria, eles... já foram embora. Então aqui, claro, há rotatividade, há certas... Você mencionou que eles deixaram o jogo devido às substituições, seguindo as regras. Como aconteceu na prática a substituição desse locatário? Ou seja, quando eles desocupam, eles notificam pelo contrato com 2 meses de antecedência. Ele notificou ou não com 2 meses? E em quanto tempo vocês encontraram um novo locatário para esse espaço? Aqui a história foi a seguinte: quando o primeiro locatário da nossa cafeteria quis abrir aqui, não havia nenhuma cafeteria nessa rua. E em literalmente 2 semanas abriu outra na porta ao lado. Outra cafeteria. E esses caras que abriram as cafeterias aqui originalmente, eles, digamos, Ficaram com medo. e decidiram não continuar, então eles nos notificaram depois que tomaram essa decisão internamente. A decisão, então. Não houve aviso prévio de 2 meses. Mas como eles já tinham instalado o equipamento, aqui também havia uma placa, né? Isso também custa dinheiro, então conseguimos garantir nossa renda com esse dinheiro, porque na verdade revendemos esse equipamento e Nós. Então vocês não perderam esses 2 meses. foi simples. Nós literalmente tivemos apenas 2 semanas lá e depois dessas 2 semanas encontramos um novo inquilino. Isso só ocorreu porque essa cláusula constava no contrato, caso contrário, vocês não teriam esse benefício. Portanto, é crucial elaborar o contrato corretamente, amigos. Bem, agora vocês já têm o espaço alugado, que está gerando lucro. Voltando um pouco. Como vocês procuraram e por que escolheram especificamente esse espaço? Foi por necessidade ou confiança? Conte essa história sobre a busca pelo espaço. Na verdade, sou por natureza uma pessoa como Sasha, que sempre duvida, e por isso escolhi esse espaço. O fato de que ele não estava alugado há 6 meses me preocupava, porque se não está sendo alugado, significa que há algo nele que impede de ganhar dinheiro. E por isso, esse espaço, apesar de ter ficado vazio por 6 meses, nós também passamos mais uns 2 meses pensando, tomando a decisão se iríamos pegar ou não. Viemos, olhamos, contamos o fluxo de pessoas, comparamos com outros lugares, conversamos com os vizinhos que estão aqui e no final das contas já estava assim. A decisão era interna. Mas se não fosse este local, que atende a todos os requisitos, tem fluxo de pessoas, tem vitrines, então energia elétrica suficiente. Se não for este, qual seria então? Então já havia uma decisão interna de que não encontramos alternativas melhores, escolhemos o melhor entre o que encontramos. Acho que é mais uma dúvida, porque realmente combina muito bem. Até quando eu vim aqui, me pediram para vir conferir, dar uma olhada. Pegamos tudo, nem pensamos, levamos, é preciso. Levar. Contudo, internamente as dúvidas persistem. O fato de que antes de nós havia um modelo parecido aqui, havia uma mercearia e ela não deu certo. E se nesse local esse tipo de negócio já não funcionou, existe a possibilidade de que você também acabe sem lucro. Foi justamente isso que nos incomodou, principalmente a mim. E eu, como empreendedor, entendo que se outros profissionais experientes não conseguiram ter sucesso aqui, por que eu conseguiria? Tenho pouca experiência, mas aqui estou. Considerando isso, decidimos assim, mas é justamente o que eu estava dizendo. Aqui está o modelo Fermer em São Petersburgo e Gastronom em Moscou, basicamente é o mesmo modelo e ele não é muito confiável. Ou seja, quando você faz isso, você recebe dinheiro rapidamente dos sublocatários, mas devido à inexperiência dos proprietários e por venderem produtos alimentícios, os produtos estragam, eles não sabem administrar o negócio e acabam fechando rapidamente. Por isso, se esse modelo realmente não funcionou, eu logo percebi que isso não era um indicador. Isso não é um mau indicador, porque aqui tem tudo para criar uma estratégia de sucesso com sublocação, que foi basicamente o que aconteceu
Houve dificuldades para instalar a farmácia, inclusive com a prorrogação do contrato com o proprietário. No entanto, a farmácia não deu certo, pois era necessário fazer o sistema de exaustão, entre outros ajustes. Mas quando passamos por dificuldades, nós alcançamos resultados, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Você alugou o espaço do proprietário, dividiu tudo com divisórias, fez um hall de entrada, alugou para outros, tudo está indo bem e o proprietário vê isso. O proprietário não é bobo, ele quer receber todo esse dinheiro para ele. Bem, faz sentido. Já aconteceu deles chegarem e dizerem: olha, acabou, tchau, vamos ficar com tudo para nós e receber o lucro? E como você se previne contra isso? O que você faz para evitar que aconteça? Olha, é essencial conversar sobre tudo desde o começo e colocar todos os pontos no contrato. E o principal aqui é fechar um contrato de longo prazo com o proprietário, de 10 a 15 anos. Com uma indexação clara, estipulamos um máximo de 5%, negociar com ele para que seja um contrato com as nossas condições. E a nossa condição é que o locador não tem o direito de rescindir o contrato durante sua vigência, a menos que haja violação de condições essenciais por parte do locatário. Ou seja, se não violarmos as condições essenciais, ele não tem o direito de rescindir o contrato. Conforme o artigo 651 do Código Civil, contratos de locação de edifícios e construções com duração mínima de 1 ano, como o nosso de longo prazo, devem ser registrados oficialmente. Registramos esse contrato no ROS-Registro e o imóvel fica onerado durante todo o período de locação. E ele não só não pode rescindir esse contrato com base nas cláusulas internas no conteúdo dele, mesmo que ele decida vendê-lo. O novo proprietário desse imóvel compra o imóvel já com o ônus. Ele analisa esse contrato e, se concordar com esses pontos, ele compra o imóvel e o ônus. Isso só pode ser removido por meio de um acordo adicional mútuo conosco, e não assinaremos tão facilmente. Se o proprietário realmente quiser nos expulsar de lá por algum motivo, nós vamos negociar e, pelo valor que quisermos, vamos rescindir o contrato com ele. Em resumo, o valor de um negócio de aluguel costuma ser calculado multiplicando o lucro líquido mensal por 24 ou 30 meses. Esse é o preço de mercado, como pode ser visto em anúncios de sublocação no Avito. Então podemos dizer, vamos lá, 24 meses vezes 150 e pronto. Faça o que quiser, mas isso será vantajoso para nós, pois investimos no imóvel. 0,500. Sim, isso é vantajoso. Você recebeu o dinheiro adiantado por um tempo e mais rápido você vai encontrar o próximo imóvel, vai fazer. E ainda assim isso é vantajoso. Você mencionou que o contrato possui condições especiais variáveis que, se forem violadas, podem resultar em despejo pelo proprietário. Ou, basicamente, existem algumas condições específicas. Em todos os contratos, elas estão especificadas? Eu já tenho trabalhadas 18 condições-chave do contrato que precisam ser cumpridas. Eu sei como negociá-las para que o proprietário concorde e para que sejam seguras para nós, mas sem elas não é possível pegar o imóvel. E existem tais sutilezas e nuances que, mesmo sendo advogado, alguns não vão entender de primeira, mas vou dar um exemplo para que fique bem claro e seja útil para os seus espectadores. Se, por exemplo, no contrato estiver especificado que o imóvel é entregue no momento da assinatura do termo de recebimento, com todas as comunicações em funcionamento, abastecimento de água, aquecimento, esgoto, eletricidade e depois todo o restante é detalhado. Isso pode significar o fim do seu negócio, pois o proprietário pode retomar o imóvel, sabe por quê? Porque o imóvel é transferido. Ou seja, se no dia 1º de junho, ao assinar o contrato, ele te entregou o imóvel com aquecimento, esgoto e eletricidade, uma semana depois, por exemplo, 7 de junho, o aquecimento pode sumir. Ou seja, aqui é preciso especificar que o locador se compromete a fornecer todas as utilidades em funcionamento, listando-as, durante todo o período de vigência do contrato. Essa frase, que à primeira vista poderia ser ignorada, e é transferido, também tem um papel fundamental. E há muitos desses detalhes. Ainda bem que eu já perdi 5 milhões com isso, então já entendi tudo isso. E eu sei como formular corretamente essas 18 condições-chave para me proteger até mesmo de situações hipotéticas como essas, ao trabalhar com esse negócio usando a estratégia de sublocação. Conte pra gente o mais interessante e vamos desmentir mais uma vez o mito de que tudo isso é conversa fiada. Nenhum locatário de rede aceitará uma sublocação, seja para farmácias, lojas de bebidas ou qualquer outro estabelecimento. Quanto eles cobram, analisam contratos de sublocação. A única rede que atualmente não aceita sublocação é a Krasny e Beli, mas não trabalharíamos com eles, pois não incluem indexação nos contratos de longo prazo. Outras redes analisam e assinam de bom grado contratos de sublocação.
A principal tarefa estratégica deles é abrir unidades em localizações específicas, cumprindo essa meta mesmo que por meio de sublocação. O essencial é que nosso contrato prevaleça. Demonstramos que de fato possuímos esse direito. Podemos ocultar os valores, mas manter o prazo, as condições e todas as formulações do contrato. Essas 18 condições-chave que estou especificando estão relacionadas aos regulamentos deles e servem para todos. Ou seja, assim como eu escolho os imóveis por 17 critérios, esses critérios atendem e cobrem o espectro da maioria dos locatários, o mesmo acontece com o meu contrato, que é firmado com o locador, ele cobre as necessidades de praticamente todas as redes. Por isso eu tenho a farmácia April, por isso eu tenho a Hermolina, tenho a Winlap nos imóveis da Ozon, da Valberes e de outras redes. Tem um momento assim, por exemplo, até mesmo... Tá tudo certo, você entregou tudo, está tendo lucro. Mesmo assim, o proprietário fica coçando as mãos. Como está no seu contrato a questão com... o aumento do valor? A indexação é definida anualmente para todo o período contratual. Diferente de muitas redes, somos muito leais. Por isso, os proprietários gostam de trabalhar conosco. Porque como nosso diferencial, nós falamos com os caras Bristol, KB e outros locatários de rede, além de terem um contrato de 15 anos, ainda tem a indexação apenas por acordo entre as partes. Isso significa nunca. E da nossa parte, oferecemos ao proprietário a possibilidade de indexação unilateral todos os anos. Então, anualmente, ele pode nos aumentar até 5%, mas deve avisar com um mês de antecedência. Estabelecemos o mesmo tipo de indexação espelhada para os nossos sublocatários. Não perdemos nada aqui. Além disso, 5% de 300 mil, que é o aumento, é um valor, e 5% de 450 mil, que é o que nos pagam, é outro. Então, se nos aumentarem em 5% e nós aumentarmos sobre nossa receita, nosso lucro líquido também será indexado anualmente. Vocês também podem aumentar até 5%, não mais do que 5% em cada acordo individual. Ou seja, há momentos em que, por exemplo, você realmente quer alugar, aí chega um inquilino e diz: olha, estamos dispostos a aceitar 5%, mas só a cada 2 anos, senão não assinamos o contrato. Você entende que há custos mensais, como aluguel e contas de serviços, e é necessário alugar para começar a ter uma renda passiva. Basta analisar a matemática do seu modelo financeiro, projetando para 2, 4 anos ou mais e verificar se o resultado te agrada. No nosso modelo financeiro, colocamos tudo em tabelas e fórmulas para que, durante o contrato, você tenha de 100 a 150, mas se for menos de 100, a luz vermelha acende na tabela, não serve. A margem de lucro é essencial. Ao alugar um negócio por 300 e repassar por 450, fica tudo claro. 2 partes do lucro vão cobrir um aluguel, você está seguro. Mas se você aluga por 700 e repassa por 850, aí também acende a luz vermelha. A margem de lucro deve ser de pelo menos 20%, podendo chegar até 30% do faturamento total. A maioria dos imóveis aqui fica entre 30% e 40%. Isso é margem de lucro. Você fecha contratos de 10 anos, certo? Isso é... Prefere-se contratos de até 15 anos, pois farmácias como a April fecham contratos com esse prazo mínimo. Mas há um truque, você pode renegociar. Primeiro fechar por 10 anos e depois, se for especificamente para a farmácia, negociar com o proprietário, pagando alguns meses a mais a ele. Chegar até ele e dizer: vamos prorrogar, afinal estamos nos dando muito bem. E por que no mínimo 10 anos? Porque o leque de locatários que aceitam esse prazo praticamente cobre todos eles. Ou seja, tanto aqueles que vão ficar por 11 meses, quanto aqueles que precisam de 7 anos, também vão ficar. Então, agora você não tem mais aqueles que não conseguem, inclusive entre seus alunos. Isso mesmo. Meus investidores, parceiros na comunidade, aqueles que aprendem comigo especificamente sobre sublocação, aqueles que assinam o contrato de aluguel do imóvel, eles abrem o imóvel. E dos 80, nenhum fechou. Ou seja, aqui a conversão é de 100%. Naturalmente, nem todos que vieram e querem trabalhar com isso fizeram o treinamento. Nem todos chegam rapidamente a essa etapa, porque a aprovação do imóvel e a busca por ele levam pelo menos 3 meses. Ou seja, é um certo caminho. Não é nada fácil, não é sucesso instantâneo, não é uma pílula mágica. Aqui é preciso trabalhar e se deslocar. Mas quando você está em uma comunidade de pessoas que já abriram ou estão abrindo negócios, quando você entende que tem todas as tabelas, fórmulas, critérios, esquemas, feedback e análises disponíveis, com tanta ajuda, no final você simplesmente não consegue evitar fazer. E é assim que todos acabam agindo. Fico curioso quando alguém chega... A farmácia abriu, digamos, por 10 ou 15 anos e de repente não é mais lucrativo para eles, por exemplo, não é rentável, como eles saem. Vocês têm um contrato em que eles podem rescindir unilateralmente? Claro. Aliás, tem mais uma coisa, eu já ouvi esse tipo de pergunta.
Muitos têm medo de fechar um contrato com o proprietário por 10 anos. E se algo der errado, se não conseguirmos encontrar um imóvel? E se escolhermos errado de novo e cometermos algum erro, teremos que pagar 10 anos para o proprietário? De jeito nenhum. Nós colocamos no contrato que o proprietário não tem a opção de rescindir o contrato, mas nós temos, com aviso prévio de 2 meses. Ou seja, com 2 meses de antecedência, precisamos avisar, o pagamento de garantia já foi feito, já está com ele. Avisamos com 2 meses de antecedência e o pagamento de garantia vira o do último mês. Corremos o risco de 1 mês de aluguel, que é nosso maior risco. Não precisamos pagar pelos 10 anos inteiros. E o mesmo vale para o subinquilino que quer sair. Ele também nos notifica de forma espelhada 2 meses antes de desistir do contrato. Temos 2 meses para encontrar um novo espaço e o tempo médio para encontrar um novo é cerca de 1 mês para espaços pequenos. Ou seja, no geral, quando chega um novo inquilino, nós devolvemos o depósito de garantia ao anterior. Ele avisou com 2 meses de antecedência, pagou esses meses e quando se mudar, devemos devolver o depósito de garantia a ele. Ele nos entregou o imóvel em boas condições e nós devolvemos o depósito de garantia para ele. Tentamos fazer isso não com o nosso próprio dinheiro, mas com o do novo sublocatário, que nos pagou o primeiro e último mês pelo mesmo imóvel. Transferimos o depósito de garantia para ele. E é assim que isso funciona. Durante a substituição e rotação do sublocatário, sua margem e lucro permanecem. Basicamente, existe algum perfil desse proprietário de imóveis, ou seja, algum critério específico, né? Por exemplo, eles são tranquilos? Por exemplo, se ele é proprietário de um imóvel comercial, talvez ele nem trabalhe, só recebe o aluguel e curte a vida. Ou seja, pode ser uma pessoa mais moderna, livre, tranquila, ou existe algum perfil geral? Quem são essas pessoas, afinal? via de regra, são investidores que guardaram dinheiro em imóveis. E eu nunca conheci um proprietário que tivesse apenas um imóvel. Ou seja, a maioria tem 5, 10, 20 imóveis. E para eles, né, lidar com divisão, separação ou qualquer outra coisa assim, eles têm uma fonte principal de renda e o imóvel onde eles simplesmente colocam dinheiro para ter uma renda passiva. E por isso, né, muitas vezes é difícil negociar nos contratos, porque essa rentabilidade, esses porcentagens, não vão impactar tanto eles agora. E eles estão dispostos a esperar uns 6 meses para que o imóvel fique parado. Nós já vimos um imóvel que ele está alugado, mas encontramos um aluno que também tem um imóvel e o dele não está alugado. Dena? Sim. Há quanto tempo você alugou este local? No geral, está tudo bem? Você acha que vai conseguir mantê-lo alugado? Está tudo indo bem? As coisas estão conforme o planejado ou saíram do esperado? Por exemplo, a Vladimir, ele tem um plano, ele disse para vocês, esse é o plano, é assim que vamos agir. Está conseguindo agir desse jeito? Quase. Esse é o seu primeiro espaço? Sim, é o primeiríssimo. Eu aluguei ele no dia 28 de dezembro e assumi logo depois das festas de Ano Novo, foi no dia 11 de janeiro. Se não me engano, como as coisas saíram um pouco do planejado por causa do frio e eu tive problemas com o aquecimento, mas no geral agora está tudo conforme o planejado. Eu sei como vou dividir, já tenho um pouco mais, recebo ligações, mensagens no Avito, no Cian, até uma do Banner. As pessoas perguntam, elas têm interesse, embora aqui tenha muita gente de marketing de rede. E eu tinha certeza de que talvez eu tivesse escolhido errado, mas no final não. A demanda. E as pessoas perguntam, e pequenas, aqui está um espaço grande, a maior parte. Quantas férias você tem? Eu tenho 5 meses de carência no aluguel. Sim, ou seja, janeiro já passou, agora é fevereiro. No geral, eu só começo a pagar a partir de junho. Posso morar aqui por 5 meses. Por enquanto, não tenho medo. Já tem alguns sinais, a demanda, ainda temos alguns meses e... Quem está ligando, se não for segredo? Que tipo de arena? Principalmente padarias, cafeterias, elas querem justamente pegar essa parte. E ontem foram flores. E às vezes tem algumas coisas bem pequenas mesmo, né? Como alongamento de cabelo, né? Que eu não quero muito pegar. Eles querem algo muito barato e um espaço muito pequeno. Eu não quero muito. Mas já existem alguns acordos com alguns inquilinos? Ainda não. Minhas visitas só vão começar amanhã. Mas eles já estiveram aqui, deram uma olhada em outros lugares e já deram uma espiada pelas janelas. E querem vir de novo para decidir qual tem a metragem maior e os preços.
Já discutiram? Eles já sabem quanto... O valor, né? Eu já mostro no meu Cian quais são as metragens que eu tenho, quanto elas custam. Eles veem tudo isso e ficam animados. Então, o primeiro imóvel você pegou em dezembro, mas há quanto tempo você começou essa busca? Quanto tempo você procurou por... Tempo, eu comecei a procurar no final de outubro, eu encontrei em literalmente uma semana. Já faz 2 anos que eu estou envolvida ativamente em investimentos, comprando apartamentos, imóveis novos com financiamento, também cripto, mercado de ações, toda essa história. E eu sempre procurei por projetos legais com uma boa relação entre preço, lucro e risco, mas que exigissem um investimento pequeno. E uma vez eu estava assistindo ao Pravit Forum online e lá, sabe, eu assistia 1, 2, 3 palestrantes, todos contando as coisas de forma meio entediante. Aí entra um cara chamado Vladimir falando sobre aluguel, dizendo, com 500 você faz 200% ao ano. Eu pensei, vamos ver, carinha, vou dar uma olhada na sua estratégia. Ele disse, então você não compra, é isso que é legal, não precisa comprar, porque no comercial é o mais caro, você simplesmente aluga, divide rapidinho e aluga de novo. E aí você tem 100, 150 mil limpos por mês. Pensei, a ideia está toda escrita, esses caras vão mandar para o Green. Me deu o contato desse Vladimir, eu vou encontrá-lo agora, eu o encontrei, e aí ele tinha um jantar de negócios em Moscou, eu me inscrevi e fui. Igor Vladimir, eu tenho tudo planejado agora mesmo, não tenho dinheiro nem para o seu curso, mas será que eu realmente vou fazer isso? Com certeza terei um imóvel, ainda não sei como, mas isso vai acontecer. Então, em janeiro eu já aluguei os imóveis, quero alugá-lo para outra pessoa. Então, o dinheiro para o curso já foi pago, isso não é um problema. Vou te contar, eu levei comigo, ele tinha na tarifa, era permitido 1 mais 1. Eu fui com uma parceira, ela ficou responsável pelo parcelamento, eu pago mensalmente por esse parcelamento e nós duas meio que entramos juntas nesse curso. Aliás, para o aluguel desse espaço você paga garantia e outras coisas. Não consegui economizar nada porque peguei dinheiro de investidores a 22% ao ano e investi esse dinheiro. Na verdade, agora eu vou começar a implementar essa estratégia. Também pelas ideias. Quanto você paga por mês? 15 mil rublos eu pago, 15 mil por mês, basicamente é uma montanha. E com o dinheiro deles eu faço meu próprio projeto, porque todos os meus estão espalhados. Tirar isso... Investidor, algum do seu chat ou... Não, é do meu. Na época, depois de um curso, organizei um grupo de investidores onde entramos coletivamente em alguns projetos. E eu simplesmente sugeri para eles, falei, se quiserem podem me dar 22% ao ano. Depois vocês juntam o valor múltiplo de 200 mil rublos. Todos me enviaram o dinheiro. Na verdade, assinei contratos com eles. Pagamos mensalmente 15 mil. Sem usar nenhum dinheiro meu. Até o momento, eu ainda não investi nada, considerando que até mesmo fiz um acordo com o proprietário de que eu assumiria o seguro deste imóvel. Calculei tudo pelo modelo financeiro, No final tudo fecha, como combinamos. E qual é o objetivo final em relação à quantidade desses imóveis? O sonho nessa direção? O sonho nessa direção? Sonho é algo muito global, mesmo nessa direção. No momento, ele tem um plano de que este ano quero abrir 3 estabelecimentos, considerando esse mínimo. Se eu gostar, pode ser mais, mas 3 com certeza precisam ser. Você fez a versão em Moscou? Eu mesma estou em Moscou porque tenho um plano específico para este ano relacionado à renda passiva. Por isso, uma das estratégias será justamente essa. Onde posso conseguir R$350 ou mais por mês até o final do ano? Não, eu disse que a sublocação é uma das partes da minha renda passiva planejada. Ou seja, também algum tipo de hipoteca, como se você quiser comprar um imóvel, por exemplo? Não, mas agora eu tenho uma administradora lá, o ponto de retirada de pedidos não está funcionando, tem também a Ozon e outras coisas. Depois, com criptomoedas, eu tenho uma renda passiva. E no total, eu preciso de um valor específico. E uma delas, para diversificação, vai ser composta por sublocação. Como verificar, em geral, se o proprietário lhe está disposto a dividir? Chegamos ao imóvel e aí? Normalmente, os corretores mostram os imóveis com muita frequência. E também dá para trabalhar com os corretores, eles podem ser nossos parceiros se soubermos abordá-los da maneira certa. Ou seja, chegamos ao imóvel, tem 200 metros quadrados e perguntamos ao corretor, por favor, já houve inquilinos interessados nesse espaço? Para espaços pequenos como salões de beleza e farmácias, a Ozon e outros estabelecimentos têm demonstrado interesse, conforme ele respondeu. E por que o proprietário com o seu nome como corretor ainda não alugou para esses inquilinos?
E o corretor responde pra gente que o proprietário quer alugar tudo de uma vez só e não quer se preocupar. E nós somos essas mãos únicas. Basicamente, uma empresa administradora, né? Basicamente, sim, uma empresa administradora, vocês já assumem. Nós não trabalhamos por porcentagem, e sim por valor fixo. Fixamos o valor do aluguel para o proprietário, pagando na taxa de mercado que ele deseja. Nós preparamos esses espaços, dando oportunidade para os locatários abrirem ali, pois de outra forma não conseguiriam. A farmácia não pode alugar 200 metros, o regulamento permite apenas 60 metros. Graças a isso, eles pagaram um pouco mais caro pelo metro quadrado, mas conseguiram abrir aqui, fizeram o faturamento, contrataram funcionários e estão trabalhando. Dessa forma, geramos valor para o proprietário através de renda passiva e para o corretor, por vezes na forma de comissão. E também para a farmácia, para o negócio que está vendendo, né, operando, e as pessoas vêm, compram remédios, compram alimentos e assim por diante. E já aconteceu de algum inquilino chegar para você e dizer: eu vou ocupar essa parte do imóvel, mas quero ter certeza de que não vai ter ninguém ao meu lado? Já aconteceu de eles serem contra algum tipo de vizinhança, ou o contrário? Agora percebo que a Ozon tenta abrir lojas perto da Wildberries, assim como Magnit e Piateroshka. Eu entendo que isso cria uma localização, o cliente entende que se eu for até aquele ponto, E lá, eu com certeza vou encontrar alguma coisa, algum tipo de comida, por exemplo. Isso é vantajoso para eles. Mas talvez existam algumas lojas, como o Magnit, com a Krasnoe Beloe, eu certamente não ficarei por perto. Por exemplo, seus preços de álcool são 7 vezes mais baixos que os nossos, o que certamente não nos convém. Exatamente, isso acontece, mas no nosso caso, a categoria dos locatários vai de 10 a 70 metros quadrados, às vezes chega a 100 metros quadrados. O Magnit já é uma categoria diferente. E se considerarmos o Brestol faz sublocação, ao contrário do Krasnoe e Beloe, mas o Brestol não se instala ao lado do Krasnoe e Beloe. Acho que deve haver uma distância de pelo menos 100 metros, se não me engano. Existem locatários que observam a concorrência, por vezes até 4 farmácias no mesmo prédio, pertencentes a uma rede, como Plus Farmácias, Plus São Petersburgo ou Plus 78, variando o nome conforme a região. Ao contrário, eles me pediram: Vladimir, precisamos de um lugar com algumas farmácias já existentes no prédio. Talvez tenham preços melhores e aproveitem o fluxo de pessoas, mas às vezes acontece o contrário também. Eles sabem que existe concorrência, querem que eu me estabeleça lá, mas geralmente, claro, a maioria dos tipos de negócios prefere estar junto sem concorrentes. Eles analisam o tráfego, o poder de compra e se esse tráfego é adequado para eles. Porque onde abrir, por exemplo, Azbuka Vikusa, Ermolina não vai abrir, e onde abrir Ermolina, Azbuka Vikusa não vai abrir. Porém, para cada tráfego e sua respectiva qualidade, há um locatário específico. No segmento econômico, barbearias, farmácias e mercados econômicos. No segmento de negócios, barbearias de negócios e Azbuka Vikusa. Ao procurar um imóvel, você geralmente busca em uma rua central, seja em um bairro residencial ou no centro da cidade. Eu analiso especificamente bairros residenciais, pois é o foco de entrada dos meus alunos, investidores e parceiros. Inicialmente, recomendo considerar aluguéis de no máximo 1.500 a 2.000 por metro, nem mais, mesmo em Moscou. Esses imóveis existem e se encaixam nos critérios. É difícil encontrá-los, mas é possível. A maioria deles se localiza em bairros residenciais. Você vai comprar um imóvel perto do metrô por 5 a 7 mil por metro quadrado. Com 200 metros quadrados, você vai lucrar, pois o aluguel pode chegar a R$1.000 por metro. Isso envolve riscos e um orçamento de cerca de 1/3 do valor do imóvel. Para os primeiros imóveis, é melhor escolher bairros residenciais. É melhor pegar um valor de aluguel que fique em torno de 1.300, ao calcular a margem de lucro para que seu lucro líquido seja de 150. No geral, entendo como isso funciona, é real. Para ser sincero, quando você me escreveu no começo, pensei que talvez estivesse falando besteira, que seria mais um guru de internet. Depois de assistir aos vídeos, pensei: caramba, de verdade. Estou conversando com você sobre o fato de que muitos proprietários preferem alugar para apenas uma pessoa. Eu entendo isso. Quando você começa a alugar de forma fracionada, você já não é mais apenas o proprietário, né? Você já está entrando no negócio, já começa a lidar com a rotina. Nem todo mundo quer isso, né? Porque se ele ainda tem mais 5 ou 10 imóveis... Isso dá muito trabalho. Principalmente se a renda principal da pessoa, de 1,5 milhão, vem desses 100 mil, não faz sentido ela sair, encontrar pessoas e viajar por causa desse valor. Isso é conveniente para você? Esse mercado existe, especialmente em grandes cidades como Moscou e São Petersburgo. Tenho certeza absoluta. Vale a pena ocupar esse nicho. É legal e conveniente. Na verdade, você realmente ajuda as pessoas, não é só, sabe, como muitos por aí. Parece que você chega na pessoa, pega por uma mixaria e lucra em cima, mas aqui, pelo contrário, acontece o oposto. Do que se poderia pensar.
Na verdade, eu alugo os mesmos 10 metros quadrados ou 30 metros quadrados pelo preço de mercado, eu alugo pelo valor de mercado. Ou seja, toda vez que a gente analisa um imóvel, aqui vai até uma dica para vocês, amigos. Se quiserem trabalhar com isso, analisem obrigatoriamente por quanto são alugados no mercado os espaços pequenos nos quais vocês querem dividir o grande para que estejam alinhados. Ao montar o modelo financeiro, inserimos exatamente os indicadores do valor de mercado desses tipos de espaços. Se tentarmos alugar acima do valor de mercado, por exemplo, se o mercado está em 2.300 e tentarmos alugar esses 70 metros quadrados por 3.500, nunca conseguiremos alugar, ou seja, não atingiremos nosso objetivo. Nosso objetivo é 200% ao ano, esse é o limite máximo de 6 meses, e aí vai ser a partir de 200% ao ano. Nosso objetivo é entrar no mercado, alugar rápido, ter uma renda passiva e permitir que o negócio funcione, dando ao proprietário uma renda passiva. Muitas vezes aparecem pessoas, sim, algumas... Vários esquemas são oferecidos por aí. Você sabe se entende um pouco de negócios? Bem, você assistiu meus vídeos com análises. Eu entendi sobre o que... Sou assim, sim, isso realmente existe. Entendo que em Moscou e São Petersburgo, se há pessoas que simplesmente entregam, é melhor deixar nas mãos de uma só, que cuida disso e recebe seu lucro. Então, nessas cidades há muitas pessoas assim. Tenho certeza de que isso é legal. Na verdade, é bacana. Você ocupa um nicho que antes parecia, em primeiro lugar, caro. Objetivamente, as pessoas... É assustador. Investimentos em imóveis somam milhões. Para muitos, trabalhar em um emprego pode ser assustador, principalmente quando envolve muito dinheiro e não está claro como proceder. E aqui tem um esquema, tem casos de sucesso, e eu até posso dizer que isso realmente pode funcionar se você trabalhar... o esquema, ela parece funcionar, você tem casos, você tem pessoas que estão tendo lucro, portanto, acho isso muito legal. Você mandou bem. O próximo nível é ter um objeto idêntico ao modelo financeiro, atendendo aos critérios. Tudo igual, mas você vai comprá-lo como proprietário. O que acontece quando você compra um imóvel comercial? Como o valor é calculado? Como é o valor de um espaço comercial? O valor do espaço comercial é calculado multiplicando o aluguel. Geralmente, leva-se em conta o prazo de retorno do investimento, sendo 10 anos a média do mercado. Mas se você encontrar por uns 8 anos, será uma ótima compra vantajosa. Analise e compare com os imóveis vizinhos, especialmente se o imóvel que você está comprando ainda não estiver alugado. O princípio é multiplicar o fluxo de aluguel por 10. Anos, exatamente. Correto, por 120 meses. Então, o que ocorre? Você adquire um imóvel de 200 metros quadrados, que gera um aluguel mensal de R$300 mil. Você vai comprá-lo por 36 milhões, o que equivale a 300 mil vezes 120 meses, ou seja, 10 anos. Depois você divide, moderniza e assim aumenta o fluxo de aluguel, alugando por partes e no total por 450 mil. O que acontece com o valor do imóvel? Aumenta, claro. O valor do imóvel é de 450 mil reais por 10 anos, totalizando 54 milhões de reais. Ou seja, você com essas ações simples e fundamentais basicamente, em mais ou menos meio ano, você pode pegar um imóvel que custava 36 milhões, transformar em 54 e ter 18 milhões limpos. Isso já é outro nível. E esse esquema funciona de forma mais lucrativa quando você não investe seu próprio dinheiro na compra do imóvel, mas sim usa dinheiro do banco ou de um investidor. Em resumo, ao financiar um imóvel pelo banco, a taxa de hipoteca será de cerca de 20%, além de um pagamento inicial. Por exemplo, no caso do imóvel que estou negociando agora, ele custa 17 milhões por 100 metros quadrados. O pagamento inicial é de 3 milhões e meio. Aumentamos o fluxo de aluguel para 319 mil reais, receberemos um pagamento mensal de 200 mil reais. Você recebe 319 mil reais dos inquilinos, paga 200 mil reais pela hipoteca e a taxa de juros já não importa mais. Mesmo que seja 40%, você ainda está recebendo mais. E a mágica acontece justamente quando a gente faz as contas simples. Tivemos 319 mil multiplicando por 10 anos, isso dá 38 milhões. O valor desse imóvel. Nós investimos 3,5 e podemos vender esse imóvel por 30 milhões. Por 38 milhões, vender esse imóvel e quitar a hipoteca. Colocamos 3,5 e sobrarão cerca de 14. Nós teremos em mãos mais de 20 milhões de rublos líquidos. E se fizermos isso em um ciclo de 6 meses, isso dá 420% ao ano. Já não é mais sublocação, já é compra de propriedades. Essa é uma das nossas estratégias, que já implementamos como o próximo passo na comunidade. E os empréstimos, como estão? Estão liberando hipotecas normalmente? Sim, a história aqui foi bem interessante. Teve um banco, não vou dizer o nome, que aprovou esse negócio pra gente. Até com condições melhores, era 140 mil por mês. Eles disseram que estão prontos para oferecer uma entrada inicial de 3,5%.
Super legal, mas tem um porém. Para trabalhar conosco, você deve abrir uma conta e passar no mínimo 70% do faturamento do seu microempreendedor individual pela nossa conta bancária. Nós somos esses caras, mas e a lei de defesa do consumidor? Não pode condicionar um serviço à contratação de outro, nem impor nada, essas coisas todas. Não, senão a gente não libera, imagina só. E o banco nem é bom, sabe? Então, não é banco online, você tem que ficar na fila, preencher tudo, igual nos velhos tempos. Eles são assim mesmo. Acabamos indo para outro banco e agora nossa parcela subiu de 140 para 200 mil. Mas o que podemos fazer? Mas pelo menos defendemos nosso direito. Isso acontece. Então se você está comprando... O maior lucro é na revenda, né? Bem, se você está numa estratégia especulativa, quer ganhar o máximo possível, você pode olhar a revenda com antecedência. E quanto à sublocação, né? Vocês olham para a revenda em geral? Vocês fazem isso? Ou pior, compram, por exemplo, todos os espaços? Não, a sublocação é muito... Há muito mais compradores interessados em imóveis prontos do que pessoas dispostas a vendê-los. Porque eu tenho alguns alunos que entram nessa estratégia de vou criar em 6 meses e vender por 4 milhões. O fluxo de aluguel é de 150 a 200 mil. Vou vender por 3,5 a 4 milhões e existem compradores. E aí, quando ele cria o imóvel, ele já não quer mais vender, porque entende que esses 3 milhões não vão render em nenhum lugar 150 mil limpos. Não vai fazer nada com esse dinheiro. No máximo, vai comprar alguma coisa ou dar uma entrada em algo que vai render 25 mil. Isso é exagero. É simplesmente um negócio de aluguel de qualidade já estabelecido. Sim, não é gato por lebre, como às vezes acontece. Eu ouvi falar de casos em que criam um negócio de aluguel pronto, com tudo especificado nos contratos, o valor do aluguel, e a pessoa paga 10 milhões por isso. Descobre-se que pelo contrato, o locatário deveria pagar 120 mil, mas na prática paga 60 mil. Caso contrário, ele vai sair e os outros também, deixando-o meio que... Para comprar, investir ou adquirir um negócio de aluguel pronto com qualidade, é necessário entender as especificidades e saber no que prestar atenção. E é por isso que eu criei essa comunidade, que tem 300 pessoas e eu me comunico com todas elas. Todos fizeram o curso de sublocação comigo, entendem do assunto e são confiáveis. E com eles você pode fazer parcerias, colaborar, procurar executores para te ajudar ou encontrar um investidor que vai investir em você se você fizer um trabalho de qualidade. Minha reputação ajuda na decisão de colaborar. Você aprendeu com 5 milhões. Aqui você vai aprender rápido, vai entender tudo rapidamente. Teve um monte de cagadas. Quantas antes disso? Fundo de investimento, né? Você viu sobre ele. Sobre o seu fundo de investimento, eu não me aprofundei muito, mas entendi a essência. Compramos os imóveis com o dinheiro dos investidores, mas eles não ficam vinculados às negociações. Apenas investem no fundo. Eles recebem 30% ao ano em pagamentos mensais e usamos esse dinheiro para comprar os imóveis. Assim, obtemos a rentabilidade mencionada e pagamos mensalmente aos investidores os 30% ao ano fixos. Ou seja, eles recebem algum tipo de superlucro fixo. Vocês ficam com o restante para vocês e aproveitam. Aconteceu que eu, publiquei um pré-cadastro para investimentos e, em uma semana, recebi inscrições de mais de 70 milhões. Recebi mais de 60 propostas de pessoas querendo investir. Algumas ofertas passam de 3 milhões, mas como não sei o valor exato, estou considerando 3 milhões. Alguns querem investir 500 mil, outros 1 milhão. Como essas pessoas já treinaram comigo, elas são muito leais a mim, o que acho muito legal. Alguns já abriram o empreendimento, então em uma semana, 70 milhões estarão prontos. Bem, você agora mesmo quer mais se dedicar especificamente à compra de imóveis? Sim. Você já atingiu esse patamar? Estão surgindo oportunidades. Atualmente, estou focado em ensino, trabalhando com produção e desenvolvimento do YouTube. Vamos juntos ao jantar de negócios. Aliás, isso é importante agora. Muitos pensam que você trabalha com ensino. Vou te dizer o que eu geralmente penso. Quando as pessoas começam a dar aulas, é porque o assunto provavelmente já morreu ou algo assim. E ele já está ensinando todo mundo. E aqui acontece que, justamente, você começa a ter a oportunidade de comprar um imóvel, ou seja, investir grandes capitais, receber, e você entende que esse é um assunto que funciona. E por que não ensinar as pessoas? Talvez, claro, ter algum tipo de renda pelo ensino, mas não abandonar esse assunto e sim deixar para as minhas pessoas que estarão no chat da comunidade. Não é aquela situação de eu ganhar 1 bilhão com isso e ensinar vocês a fazerem o mesmo. E você aqui, claro, né, está indo para a compra, quer comprar. Mas para ser justo, quero te dizer que comecei a ensinar há 1 ano e meio.
Agora temos 80 imóveis. Na época em que comecei a ensinar, eram 12. 5 meus e 7 que abri para investidores. Um investidor me disse, não quero pagar 15 meses, vamos simplificar. Me mostre quais são os critérios, tudo, me passe tudo. Portanto, passei tudo para ele, ensinando e explicando. Estávamos apenas sentados no restaurante. Naquela época não havia estrutura ou qualquer suporte. Em 2 meses, ele inaugurou 2 estabelecimentos, investindo cerca de 1 milhão. Atualmente, possui 5 estabelecimentos próprios. Um vídeo com Anton Parchin, meu primeiro investidor iniciante que entrou no negócio, está disponível no meu canal. Isso aconteceu há cerca de 1 ano e meio. Já são mais de 80 imóveis agora que não fui eu que fiz, foram os caras que vieram aprender. Eles fazem tudo isso. Eu apenas escolhi, em certo ponto, expandir usando essa ferramenta. Ou eu teria que contratar uma equipe, tudo isso seria meu, ou eu teria que compartilhar o conhecimento. Mas eu gostei mais de compartilhar conhecimento, porque o retorno do Anton e do parceiro dele me inspirou a ver que isso é valioso, as pessoas são gratas, tudo dá certo para elas. Eu gosto do ramo de poeira, vou ser mentor, vou mostrar para os caras como isso é feito, e todos que abrem novos projetos também são muito gratos a mim. Hoje vamos a um jantar de negócios para você conversar com eles e descobrir como tudo funciona por dentro, que não é tão simples assim. Porque o resultado final, o case, é isso, é o resultado final. Aí o case mostra só a porcentagem anual. Tipo, alguém teve 300%, 1000%. Mas para chegar a esse resultado, é preciso trabalhar, é preciso fazer, observar, analisar. Mas para chegar a esse resultado, é preciso trabalhar, é preciso fazer, observar, analisar e assim por diante. É realmente um trabalho. No final, acabamos analisando o esquema e ouvimos Vladimir. Posso dizer por mim mesmo que o esquema funciona, é real porque eu mesmo trabalho com imóveis comerciais. E por hoje é só. Inscrevam-se no canal do Vladimir e assistam aos seus vídeos. Amigos, tenho certeza de que todas essas informações, se forem aplicadas, vão ajudar vocês, caso queiram investir em imóveis. Se você quiser aprender ainda mais informações estruturadas e passo a passo sobre como isso funciona, vou te enviar um link para o roteiro, onde está tudo detalhado passo a passo sobre o que fazer, e você pode compartilhar esse link. E as pessoas podem ver, conhecer e já decidir se precisam entrar nisso, se esse tipo de investimento e negócio é adequado para elas. E criar uma renda passiva para si mesmas. Se for o caso, ainda ganharam um bônus. Enfim, acessem e confiram.